De manhã eu já estava lá orando, declarando que Senhor, que o Senhor venha tocar nos fortes, porque os fracos não vai ir mesmo. E graças a Deus que você está aqui, porque você é forte. Amém. Você não olha para as circunstâncias nem para as adversidades. Você está olhando para o autor e consumador da sua fé. Diga Jesus. Jesus. Aleluia. E nós permanecemos firmes no Senhor. Diante de qualquer circunstância ou qualquer adversidade, nós vamos permanecer firmes. Amém. Os tempos não são fáceis, amados. Os tempos são difíceis. Cada dia está ficando mais difícil. Muito. Só o cego não consegue ver as coisas que estão acontecendo. As coisas estão com muita dificuldade. E a gente está falando aqui por incredulidade. Nós estamos falando dos dias mesmo, dias atuais. É onde as pessoas não têm mais respeito, nem por Deus vai ter respeito por nós. As pessoas não estão amando o Senhor, vai amar a gente. Isso mesmo. Sabe, você observa que eles perderam o temor para Deus. E eu não estou dizendo do povo lá de fora, eu estou falando de muitos que são nascidos de novo, que é da igreja. Então, nós estamos vivendo dias em que verdadeiramente está cada vez mais próximo. A qualquer momento Jesus está batendo na nossa porta. E aí o que diremos? Quando nós estamos em meio de um mundo frio, eu não estou dizendo frio o tempo lá fora, estou dizendo frio espiritualmente, as pessoas estão geladas. Porque o que faz um crente gelar é falta de comunhão. A falta de comunhão que gela. Observa que uma das características do Espírito Santo é que ele é como fogo. E o que o fogo faz? O fogo aquece. Esquença. E quando você está longe do fogo, e quando você coloca, você pode colocar a melhor comida no fogão, se você não acender a boca, Não sai. Não sai o melhor dela. não vai sair nada lá. Então a gente pode estar no fogão com a boca apagada, fogo apagado, sem estar sendo aquecido, sem estar sendo quente. O Espírito Santo fala com a boca de João e ele fala em Apocalipse que porque vocês estão mortos, eu estou a ponto de vomitar. Antes vocês fossem frio, porque o frio pode aquecer, o morno é o quente que está esfriando. Meu Deus. Então Deus não ama um crente que está esfriando, está mornando. Chegou a hora da gente poder levantar o nosso autoestima. Aleluia. Sabe, eu estava observando essa noite, eu não sei aonde que foi, eu sei que era longe de casa, mas passaram a madrugar a noite inteira, batendo aqueles tambor lá, que você já sabe, para o outro lado, que eu não vou dizer aqui para você falar aí. Agora, 6 horas da manhã, meu filho, o negócio estava aí às 6 da manhã. 7 horas, eu estava tomando banho para vir para a igreja e o negócio estava lá. Passaram a noite inteira. E quando eu estava tomando banho, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo disse: está vendo a diferença? É que eles não é discurso. Vocês é muito sono, muita canseira, é muita coisa. Então eles estão adorando o que é falso, eles estão fazendo o que é para quem não tem poder nenhum de mudança de vida, mas vocês fazem para quem muda a vida de vocês conforme vocês conseguem, conforme vocês podem. Nunca há um esforço a mais. Meu Deus. Nunca. Então eu olhei aquilo e falei: meu Deus, isso é verdade, porque às vezes a gente levanta de madrugada ali para orar, um sono que parece que é o sono da morte que está na vida dos crentes. A gente não consegue levantar, a gente não consegue levantar 4 horas da manhã para poder fazer um propósito de meditação na palavra. Não, amado, eu não estou falando só de você, não, estou falando de mim. Eu escrevi num curso e o rapaz disse: nós vamos fazer uma live todo dia, 4h58 da manhã, live. Pergunta quantas lives eu assisti 4h58 da manhã. Mas 5h12 eu estou de pé. No máximo 5h10 eu estou andando pela casa. Mas eu entendi quanta limitação, quanta dificuldade, quanta restrição tem acontecido na nossa vida. É isso que está impedindo a gente de avançar, crescer mais, fluir. Era para nós ser melhor. Me perdoe, mas era para nós ser melhor. Era para nós ser melhor como marido, como pai de família, como cristão, como servo de Deus na casa do Senhor. Era para nós ser mais entusiasmados, era para nós entusiasmar mais pessoas. Não precisava nem a gente falar nada. Se nós já fôssemos entusiasmados, as pessoas já queriam o que a gente tem. Amém. Amém. O problema é que a gente está cheio de informação, sem vida.
Informação sem vida não muda pessoas. Verdade, Jesus. Informação sem vida não abre portas. Informação sem vida não transforma. Meu Deus. O que vai transformar é a unção do Espírito que nós carregamos. Aleluia. E essas coisas nós estamos perdendo. E eu tenho percebido que aqui nessa casa nós estamos perdendo um pouco da unção. Porque está faltando mais comunhão, está faltando mais aquecimento espiritual. Eu não sei o que está nos roubando, mas a gente precisa voltar rápido para a rota. Aleluia! Nós precisamos recalcular a rota e voltar rápido, porque é um caminho sobremodo perigoso. Aleluia. Qualquer dia a gente não tem mais retorno. Porque é assim que começa. O mundo vai nos tirando dos afazeres, das coisas de Deus. O mundo vai nos tirando, vai nos roubando, vai roubando a nossa excelência, vai roubando toda a visão que Deus nos deu. E daqui a pouco nós estamos como cegos. E é o que acontece com muitos. E a gente já falou de muitos. Porque a gente diz, como é que pode uma pessoa que já serviu a Deus, já amou a Deus, já serviu, já pregou, já conduziu a igreja, cair e viver num mundo desse aí? Por que caiu? Porque deixou que as coisas roubassem e agora não tem mais retorno. Mas as coisas nunca começam de uma vez. As coisas sempre começam devagar. Sempre começa imperceptível, porque o que derruba um prédio é ferrugem na ferragem. Então ferrugem você não vê, ele vai corroendo por anos. E o diabo não tem pressa, essa pressa que nós temos de conquistar as coisas de uma hora para outra. O diabo não tem, não. O diabo só sabe que o que importa para ele é o resultado final. Se vai durar 1 ano, 100 anos, 200 anos, para ele não importa. O que importa para ele é o resultado final. Nós é que temos pressa nas coisas. Nós é que somos uma geração de hoje que quer tudo em 3 minutos, quer bênção em 3 minutos, quer milagre em 3 minutos, quer orar em 3 minutos. Ou melhor, orar 3 minutos já é muito. Então a gente está querendo muita coisa. Mas o diabo ele trabalha sutilmente, ele trabalha devagar, ele vai tranquilo, ele sabe que no final das contas, se você abrir brecha, o ferrugem pegar na sua fé, ele vai derrubar você. Ele vai demolir seu entendimento espiritual. Então chegou a hora da gente poder ver. Uma das coisas que a gente sabe que quando nós estamos fortes em Deus são as perseguições que acontecem. Porque todo mundo que está fazendo algo, que está agradando a Deus, que está cheio do Espírito Santo, cheio do poder, o inferno se levanta. Mas o inferno não vai levantar para derrubar você. O inferno vai levantar para que você se torne mais forte ainda, mais evidente, mais vivo Deus. Como foi que a igreja começou? A igreja, a primeira igreja, a igreja dos apóstolos, ela começa com uma perseguição. O que fez a igreja crescer, o que fez a igreja alastrar, o que fez a igreja divulgar o nome de Jesus, diga comigo, foi a perseguição. Perseguição. Porque a perseguição ela vai nos tirar da zona de conforto. Entenda uma coisa, queridos, não vai haver perseguição se nós estamos de um lado só. Se nós estamos na igreja fazendo a vontade do inimigo, sendo mais obediente ao diabo do que a Deus, não vai haver. Para que o diabo vai perseguir quem está fazendo a vontade dele? É verdade. E o diabo é besta agora? Se tem uma coisa que o diabo não é besta. Então o diabo sabe que a gente está aqui, não ora, não jejuma, não opera na fé, não crê na palavra, não confessa a palavra, não estamos pregando a palavra, estamos apenas cumprindo um protocolo religioso. Então o diabo disse, a gente vai mexer com ele para quê? Para ter problema lá na frente? Não, vamos deixar eles assim. Eles pensam que estão salvos, eles pensam que está bom, eles pensam que está forte, mas quem está dominando é a gente. Se tem uma coisa que o diabo trabalha, diga comigo, é com engano. Com engano. Então, cuidado para você não ser enganado. Cuidado para nós não sermos enganados, sabe? Porque o engano é a pior coisa na vida de uma pessoa. Eu tenho certeza que você já passou por um lugar perdido e você disse, eu nunca tinha passado lá. Mas tão enganado você disse, não, eu já passei aqui. Claro, você teve convite que você passou lá sem nunca ter passado. Só porque parece com outra rota. Quem viaja para longe sabe disso. A gente está perdido. Está dizendo, não, mas a gente passou aqui. Lembra que a gente passou? Aí o outro disse assim, alguém com um pouco de lucidez, não estou lembrado. Não, quem está lembrado, olha aí, ali na frente vai ter uma árvore, você anda mais de 100 quilômetros. Perdido. Então, às vezes, a gente está perdido na nossa fé. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Nós Fala, precisamos Espírito tomar
um pouco de cuidado naquilo que nós estamos colocando força, porque às vezes nós estamos colocando força em coisas que não vai acrescentar muito, e nós estamos gastando toda a energia naquilo que já era para ser natural na nossa vida. Tem coisas que não precisam de força, tem coisas que só precisa, já vai vir natural. Amém. Mas a gente tira o foco e coloca tanta força para chegar logo por causa da nossa pressa. Meu Deus. A gente tem pressa de coisas acontecendo na nossa vida. E eu não estou dizendo que as coisas não serão aceleradas, mas as coisas serão aceleradas. Sabe, eu estava meditando agora essa madrugada sobre Jó, e observa só quanto tempo Jó passou. A Bíblia não diz, o livro não declara que Jó passou anos, quantos anos foi. Mas a gente só sabe que Jó, a partir do momento que houve a perseguição, porque foi uma perseguição, Satanás perseguiu Jó. Ele apresentou diante de Deus e disse: olha, notasse, Jó, mas tu cerca Jó de bens. Deus dá uma permissão, o diabo persegue Jó. Ao invés de Jó. Só que ali você vê que chegam os amigos de Jó, porque amigos só chegam para falar o que você gosta de ouvir. Não chega ninguém para dizer: eita, rapaz, levanta a cabeça, meu irmão, vamos junto aqui, Deus é conosco, rapaz. E quando alguém chega e você está nessa situação, que alguém diz que Deus é conosco, a gente quer pular no pescoço dele, quer matar ele. É verdade, eu tenho certeza. Eu duvido você estar passando uma provação, você está lá no fundo do poço, humilhado, perdeu a saúde, alguém chegar para você e dizer: levanta a cabeça, rapaz, olha para Jesus. E você vai olhar para ele e dizer: miserável. Ele nem está na pele que eu estou. Se ele estivesse passando o que eu estou passando, ele não falava um negócio desse. Mas aí tem aqueles que chegam para bajular. Então as pessoas chegam para massagear seu ego, para não machucar você. Ah, não, coitadinho, cara, que sofrimento. Eu estou chorando junto contigo, que a Bíblia diz que chora com os que choram. E nós vamos chorar, e nós vamos rolar pelo chão, e nós vamos até falar de Deus, contra Deus, se for possível. Mas você não vai ser machucado. Você é meu amigo. Mas um verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade. Puxa, que custar. Jesus chega e diz: eu sou o caminho, A verdade e a vida. E olha que Jesus disse em João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Depois ele disse o seguinte: se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Ele está falando para eles, os amigos dele. Ele disse: sabe por que vocês não conhecem o Pai? Porque vocês não conhecem a mim. Eu estou com vocês, mas vocês não me conhecem. Às vezes a gente está com Jesus sem conhecer a palavra. Jesus é a palavra. Aleluia. Nós estamos sem conhecer, só cheio de informação, mas sem nenhum norte na nossa vida. E aí você vê que no capítulo 42, Deus começa a ouvir Jó. Jó começa a expressar. Imediatamente, não demora muito para as coisas começarem a acontecer. Por que você vê o seguinte: uma pessoa que perdeu tudo, digo comigo, perdeu tudo. Perdeu tudo. Qual é a esperança que ela tem de recuperar? Porque eu tenho certeza que você tomou um prejuízo um pouco na sua vida, e esse prejuízo deixou você perturbado por muitos dias. Eu tenho certeza que você bateu o carro alguma vez na vida e um prejuízo de 2.000 deixou você perturbado a vida toda. Até hoje você tem raiva, eu lembro. Agora imagina, você perdeu tudo e perdeu seus filhos. Qual a esperança que você tem de ter os seus filhos de volta? Nenhuma. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele honrou Jó, que Ele deu dupla medida para Jó. Ele deu o dobro. E além de ele dar em dobro, Jó ainda teve novamente os seus filhos, 10 filhos. E aí a Bíblia ainda classifica que essas filhas de Jó, elas eram as mais bonitas. Ou seja, muito mais bonitas que as que morreram. Elas mais bonitas do Oriente. Elas vieram com tanta bênção, com tanta provisão, que a Bíblia diz que Jó deu herança para elas. Mulher não tinha direito de herança naquela época. Só homem. E elas foram honradas, porque foi uma, não vou dizer uma dádiva não, foi uma recompensa de Deus. E aconteceu rápido, por causa de um reconhecimento. As coisas acontecem rápido quando nós reconhecemos quem está no controle de tudo. Aleluia. Aleluia. Porque quando Jó disse: eu pensei que te conhecia, mas eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aleluia. Então às vezes a gente pensa que conhece Deus só de ouvir falar.
Porque nós estamos ouvindo falar todo culto sobre Deus. É uma informação, diga comigo, é uma informação. É uma informação. Não é uma vida. É uma vida. Deus é a vida, Ele quer habitar em você, Ele quer fluir através de você, Ele quer fazer Aleluia. você correr. Glória a Deus. E não vai precisar, porque o Espírito Santo é o combustível que vai te dar força. Amém. Não vai precisar você ficar colocando força, você tem que usar a força de Deus na sua vida. Aleluia. Nós precisamos usar a força do Espírito de Deus, é o poder em operação. É Jesus. Aleluia. O problema é que nós estamos deixando o poder para usar a nossa força fraca. É fraca, nossa força é fraca, amado. Aleluia. Mas em Deus, amado, em Deus nós somos fortes. Amém. Em Deus nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Em Deus nós podemos todas as coisas. Tudo é possível ao que crer. Diga em Deus. Em Deus. Não em você. Não em mim. Esse é o nosso problema. E olha só o que a Bíblia diz em Atos capítulo 8. A primeira perseguição da igreja. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, Todos. exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então aconteceu uma grande perseguição, de maneira que todos que faziam parte da igreja fugiram para as regiões. Ficou em Jerusalém apenas quem? Os apóstolos. Está dizendo, exceto os apóstolos. Eles não fugiram. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Imagina aqui, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Tu pensa que era fácil? Às vezes a gente está olhando isso aqui, a gente está romantizando essa história. Mas, querido, era como se fosse hoje um tribunal do crime. Entrava na casa sem piedade, não importava, não tinha esse negócio de mulher, criança, homem. Entrava sem piedade, arrastava, amarrava, levava, encerrava no cárcere, acabou. Qual era o crime? Tá crendo em Jesus. Pense você hoje, se acontecesse uma perseguição dessa a ponto de alguém entrar na sua casa só porque você é crente e arrancasse você para fora e colocasse você em prisão e sua família. Pense aí na sua mente. Imagina você está lá, chegou do serviço, está lá em casa, acabou de entrar em casa, do nada parou 2 carros na porta da sua casa, pessoas hoje fortemente armadas, entra dentro da sua casa, você não tem defesa. Meu Deus. Arranca você para fora. Não, você está preso. Por quê? Porque você serve Jesus e a gente não quer que você serve Jesus. Você já imaginou? É, Jesus. Então esse povo fugiu, por quê? Porque a perseguição era grande. E não era uma coisa assim, a gente está convidando você a ir para a cadeia. Era a base de tapa, chute e pontapé, amigo. Meu Deus. Não tinha conversa. Eles fugiram, mas quando eles fogem, qual que é a natural? Uma pessoa que está fugindo com medo, ele faz o quê? Se cala. Ele se cala? Se cala. Só que existe uma graça muito grande na vida de um evangelista. Evangelista não se cala. Evangelista é um bicho com a cabeça virada de outro jeito. Porque ele é roceiro mesmo. Onde ele estiver, ele faz uma conversa. Então veja, o povo foge. Está nas montanhas de Samaria, está na cidade. Verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Ou seja, os caras estão fugindo da perseguição e está o quê? Pregando a Não palavra. estão perdendo tempo. É. Fugindo da perseguição, estão pregando a palavra, porque é a palavra que dá vida, é a palavra que traz resultado, é a palavra que dá retorno. Glória a Deus. Esse é o nosso problema, que quando nós estamos perseguidos, nós nos calamos, e aí nós não temos resultado, por quê? Porque a palavra que gera vida, ela está paralisada na nossa vida. Isso mesmo. Então eles saíram pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Anunciava quem? A Cristo. As multidões entendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que operavam. Meu Deus. Pois os espíritos imundos
de muitos possessos saía gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e havendo grande alegria naquela cidade. Aleluia. O que havia na cidade? Alegria. O que havia na cidade? Grande Alegria. alegria. Quem foi que Milagre. promoveu isso? Um homem. Uma pessoa, amado, não precisa de muito, um cara. Aleluia. Grande alegria, um cara. Decidiu descer na cidade. Não, já estamos evangelizando aqui. Eu vou falar de Cristo nessa cidade agora. Glória a Deus. Perseguido ou não perseguido, nossa missão é falar de Cristo. Amém. Então, cara, dessa cidade, imagina, os mesmos espíritos que estavam sobre Paulo, assolando a igreja, apertando a igreja, oprimindo, prendendo as pessoas, eram os mesmos espíritos que estavam fugindo de Filipe lá na cidade, gritando em voz alta. Aleluia. Glória a Meu Deus. Deus. Nós temos esse poder hoje. Aleluia. Amém. O Espírito Santo habita em nós. É. Nós carregamos essa graça, nós carregamos essa presença. Aleluia. E a falta do conhecimento está deixando a gente cada vez mais gelado, cada vez mais frio. Olha isso. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava o quê? Feitiçaria. Praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Observa aqui uma grande mentira. A mentira, ela não tem dificuldade de fazer cegos crer nela. As pessoas, elas têm uma facilidade de crer naquilo que é mentiroso, ser iludido, viver por mágica. Então esse homem, ele estava ali reinando, ele iludindo, mentindo, e o povo acreditando, como está escrito, do menor ao maior. Ninguém ousava dizer: isso é uma mentira. Todo mundo dizia: é o grande poder, é Deus esse cara aí. E você já sabe como essas pessoas são ovacionadas, como elas são aplaudidas, como essas pessoas são idolatradas. Mas o que é que vai desmontar uma mentira? A verdade. Oi? A verdade. O que desmonta a mentira é a verdade. Aleluia. Uma verdade pregada no lugar que a mentira está reinando, há uma devastação no inferno. Bem, Aleluia. Aleluia. então Filipe chega com a verdade. Quando Filipe chega com a verdade, veja bem, verso de número 11: aderiram a ele porque havia muitos os iludiram com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Evangelizava a respeito do quê? Reino de Deus. Filipe não falava nada dele. Aqui é reino de Deus e o nome de Jesus. Aleluia. Não tem aparência humana aqui não. O negócio aqui é divulgar reino de Deus e o nome de Jesus. Jesus chega e diz: é chegado até vós o reino. Jesus veio para anunciar o reino. Qual é a nossa função? Anunciar o reino. Então Filipe não chega: olha, eu saí fugindo de Samaria, eu saí fugindo de Jerusalém, os apóstolos ficam lá, nós estamos em grande perseguição, mas é porque nós conhecemos Jesus. Não, ele chega aqui dizendo: amado, eu venho anunciar a vocês o reino de Deus e o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Iam sendo, olha só, evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus. Ia sendo batizados os homens, assim homens E como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, Meu Deus. e observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. O cara que praticava mentira, o cara que estava reinando na mentira, quando ele viu a verdade, ele ficou extasiado. Aleluia. Glória a Deus. Imagina quantas pessoas esse cara não enganou, mas agora viu a verdade de perto. Quantas pessoas não estão fora enganadas com a mentira, esperando a verdade aparecer? A hora que a verdade aparecer, essas pessoas vão ficar fascinadas. Aleluia. Essas pessoas vão ficar extasiadas com a verdade. Glória Porque é a a Deus. verdade que muda, que É isso molda, mesmo. que transforma a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Então nós precisamos estar mais forte, estar mais fervoroso. Nós precisamos estar mais em evidência.
Nós estamos muito abatidos, é diante dessas coisas que eu digo que a gente está abatido para anunciar o reino, para anunciar o nome de Jesus, para anunciar a fé. Aleluia. Olha para você, se cobre. Qual foi a última vez que você parou para evangelizar alguém, falar de alguém? Eu sei que aqui tem pessoas que evangelizam todo dia, mas eu estou generalizando a igreja toda. Vamos cobrar. Qual foi o dia que nós tivemos uma ousadia, paramos na frente de alguém, colocando o dedo na cara do inimigo? Eu não estou dizendo que essa pessoa é inimigo, estou dizendo na cara do diabo, na cara da doença. Quando foi que nós olhamos para alguém e disse: ei, há um poder que cura você, que liberta você, há Jesus que transforma a sua vida. Amém. E eu quero explicar para você que Ele te ama. E eu quero fazer uma oração com você. Vem cá, não dá nem espaço para a pessoa falar, porque se você der espaço para falar, o inimigo rouba. Mas a gente está bem sossegado. Não, está tudo tranquilo, pastor, está bom, eu estou indo para a igreja, as coisas estão do jeito que Deus quer. Será que as coisas estão do jeito que Deus quer realmente? Será que na nossa vida as coisas estão do jeito que Deus quer? É assim que Deus quer? Você já se perguntou para Deus se Deus quer dessa forma mesmo? Deus me livre de levantar uma perseguição muito mais forte do que esses problemas que a gente está passando. Porque nós precisamos ser curados para curar pessoas. Aleluia. E a maior cura que tem que acontecer no nosso meio, no meio da igreja. Nós precisamos parar de falar mal uns dos outros, se unir. Nós precisamos parar de ficar julgando a pregação um do outro e se unir. Nós estamos precisando receber do que um outro carrega, que é a unção, se alimentar, se fortalecer, porque senão nós estamos na mesa, só comendo os miojos que nós mesmos estamos fazendo. Chega. O diabo está enganando muitas pessoas e está iludindo muita gente. O diabo está com um modo operante dentro da igreja que está danificando o reino de Deus. A igreja é um lugar que não era para ter fofoca. A igreja é um lugar que não era para ter intriga. A igreja era um lugar que não era para ter ninguém com raiva do outro. A igreja era um lugar de irmandade. É um lugar de irmandade. A igreja é um lugar de pessoas diferentes, mas de um amor mútuo. Aleluia. Eu sei que às vezes a gente não gosta de ouvir essas coisas, mas quem é que entra com isso? Tiago capítulo 4, ele diz assim: de onde que procedem tantas guerras e brigas que há entre vós? Tiago está dizendo para quem? Para a igreja. Para a igreja. Aí ele diz: se não é do próprio desejo carnal de vocês que milita entre vocês, cada um com uma coisa. Sabe o que está acontecendo? A gente está partindo para esse lado. A gente está competindo quem prega melhor, quem canta melhor. Nem cantar nós canta, não sabe nem cantar. Mas a gente está competindo. Competindo com o quê? Com uma coisa que nós nem temos instrução para essas coisas. Eu já vi, a gente está competindo quem ora mais. Orando de jeito nenhum. Eu fico pensando que Deus não deu Jesus para essas coisas, para essa competição. Deus deu Jesus para que um corpo crescesse. Aleluia. E ele diz: ajustado, bem ajustado, juntas e medulas, o corpo cresce. Eu sei, a Bíblia, não é só eu que sei, a Bíblia ela vai nos orientar que há débios na fé. E o que ela fala acerca dos débios? Acolhei e suportar. É que cada débito que a gente coloca nas costas não pesa mais, mas a gente tem que carregar. A Bíblia não está mandando jogar fora. Então o meu conselho é que você não seja débil para aliviar o nosso peso, mas se você for débil, a gente vai carregar você. Nem nós pegamos uma perna, outra na outra, a gente vai arrastar você, vou levar. Não vou deixar você não, mas em nome de Jesus, não seja não para poder ajudar nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas se for, não vai ficar também não. Amém? Amém. Nós precisamos crescer em graça. Nós precisamos crescer em amor. Nós precisamos crescer em sabedoria. Nós precisamos, ao invés de estar criticando, orando um pelo outro, empolgando,
impulsionando você. Eu acredito em você, você tem potencial. Eu sei, o Espírito Santo está em você. Há coisas na sua vida que eu. Se tem uma coisa que eu aprendo muito com Daniel, lembra do Daniel que ministrou aqui? Você nunca vai ver Daniel dizendo que uma pessoa ela é inútil. Daniel acaba de conhecer uma pessoa agora e já diz: meu verdadeiro filho da fé, eu me alimento daquilo que você carrega. Ele disse: rapaz, tu acabou de conhecer o cara. Mas eu entendi que ele não está apenas honrando uma pessoa, ele está impulsionando alguém a viver um propósito. E quando você diz: eu me alimento daquilo que você carrega, você está honrando que Deus colocou sob o chamado daquela pessoa que talvez nem ela viu ainda. Tem coisas que você carrega que você não sabe, mas quem está de fora, quem vê, quem recebe, quem honra, sabe que você carrega um grande poder. Mesmo você que é membro, aí sentado quietinho aí. Porque ministração não é só com a boca, ministração é com comportamento, ministração é com estilo de vida. As pessoas pensam que ministrar é só abrir a boca e falar do microfone, e às vezes quem fala no microfone fala mais besteira do que quem está calado. Ministrar é um estilo de vida, mas as pessoas ministram, um casamento é ministrado com o estilo que ele está sendo vivido, com a felicidade da esposa, com a felicidade do marido, com a prosperidade da casa, com a alegria dos filhos, com a provisão que Deus está dando. Não precisa falar, isso é notório, alguém olha e vê. Todo mundo vê uma esposa feliz, vê ou não vê? Vê, porque a felicidade não se esconde. Não tem como esconder uma felicidade. Todo mundo vê um marido feliz, todo mundo vê uma casa. Não precisa ter riqueza financeira, mas uma pessoa que ela é feliz, com o pouco que ela tem, ela demonstra. Verdade. Glória a Deus. Porque nós morávamos na roça, Maria sabe disso. As casas eram bem pintadas. Era com calma, era pintado. Não tinha não, casa na roça sem pintar. Cheio de plantas, né, Maria? Cheio de flores. Uma alegria enorme. Na roça. Hoje as pessoas moram na cidade e a gente vê o relaxo. Porque nem um reboco na parede eles não passam. E não é falta de condição. Não é, eu provo para você que não é. Porque todo mundo que tem a casa sem rebocar, faz churrasco todo fim de semana, vai para a festa, vai para a chácara, vai para tudo quanto é lugar. Não reboca porque não quer fazer uma renúncia. Prioridades, né? Está aí no campo de futebol pagando ingresso de 400, 500 reais. Quanto saco de cimento dá para comprar por 400 reais? O saco de cimento é 30 reais. Será que não dá para ficar sem nenhum jogo? Não é. É porque já está no relaxo. Não tem uma excelência. Não tem uma unção. Não quer provar de coisas novas. É uma mente recatada. Então você vê pessoas que nem têm roupa de grife, mas andam tão bem passadinha, tão limpinha, tão arrumadinha. Você diz: caramba, que legal. Nunca vi fulano com roupa suja. Nunca vi ciclano com roupa amassada. Tudo bem arrumadinho. Por quê? Porque existe dentro da casa uma harmonia, um cuidando do outro. Agora você vê, eu já vi pessoas com roupa de grife, parece que elas saíram de dentro de uma garrafa, dentro do canudo. Irmão, dormiu na rua? Aleluia. Aí você olha, não tem uma casa que só tem dinheiro, não tem alegria. Prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é apenas um Complemento. Na verdade, dinheiro é só uma matéria. Porque prosperidade é você ter tudo em abundância. Alegria, paz, prazer. A gente já entrou em casa que a gente teve vontade de ir embora, ficar lá. Tão gostoso ter um ambiente aconchegante, a família que recepciona a gente. Não é por bajulação. Eu falo sempre que eu gosto de estar no Nordeste, porque o povo nem tem conhecimento, mas eles têm uma prosperidade na recepção, que se eles soubessem, eles eram tudo milionários. É que a palavra não chega. Se a palavra chegasse nesse lugar, sabe, assim, uma coisa terrível. A gente vê uma resistência demoníaca na cidade que a palavra não chega. Mas se a palavra chegasse, eles eram muito próximos. Porque se tem uma coisa que eles sabem é receber. Eles recebem você tão bem recebido que chega, você fica constrangido de ir embora.
A gente não quer comer, como. A gente não quer tomar café, toma. Como é que você vai negar? Pela recepção. Mas você olha, são tudo pessoas simples, mas com grande amor de recepção. Aleluia. E como é que a gente está recepcionando? Às vezes nós somos aquilo, nós estamos apresentando aquilo que nós somos. O que nós estamos se nós estamos recepcionando mal, é porque a recepção que nós estamos dando para Jesus também é péssima. Você olha para a pessoa e diz: por que fulano tem um carisma, fala, ri, é alegre, dá um prazer de você ver fulano apresentando algo. As pessoas se atraídas por causa do quê? Porque são pessoas que aprenderam a recepcionar Deus, recepcionar o Espírito Santo. Então eles dão uma honra ao Espírito Santo que aquilo transparece mesmo. Me lembra até do louvor de Anderson Filho, que nós somos um espelho que reflete a imagem do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, amado, nós somos aquilo, nós refletimos aquilo que está dentro de nós. Se você está com a cara amarrada, ninguém olha para ninguém com a cara ranzinza, amarrada e diz: está feliz. Está feliz no escambau, me perdoe a palavra. Feliz, que felicidade tem o cara está com a cara. Por que você tem? Nada, não. Por que está? Estou bom, não está bom, não. Não está bom coisa nenhuma. Porque quem está bom não está com a cara dessa. Alguma coisa está acontecendo, amado, e você está deixando transparecer, porque é o que está dentro de você que reflete do lado de fora. Amém. Não adianta você ficar tentando mentir para lá dizer que está bom, você está refletindo, o que está dentro de você está refletindo. A gente não está tendo discernimento, mas que está ruim, está. Não está bonito, não está legal. É como você olhar para uma pessoa sorrindo e você dizer: está triste. Não é impossível, você está rindo. A primeira coisa que isso aconteceu é que ele é tua vida, cara. Você só está rindo de outro para cá, não, está diferente. O que aconteceu? Alguma coisa. Aí você imagina só você dizer: é porque eu estou na tristeza profunda. Que conversa de tristeza profunda. Você só está rindo. Então a gente sabe quando aquilo que está dentro não tem como esconder, o que está dentro vem para fora. Aleluia. Aleluia. Então você imagina que quando Filipe pregava nessa cidade, o que estava dentro dele vinha para fora. O povo não precisava de muita força, como nós vimos aqui. As pessoas iam ser batizadas. E uma coisa que eu vejo aqui nessa mensagem e me chamou muita atenção, é que cada chamado, cada pessoa, ele coloca as coisas no lugar, ele não fica colocando o carro na frente das coisas. Observe só uma coisa, você vê aqui que as pessoas, elas foram batizadas, não é isso? Elas foram batizadas e elas ouviram a palavra, os espíritos malignos saíam, houve grande alegria. Mas no verso 14 a gente ouve uma coisa que chama muita atenção, que diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse O Espírito Santo. Os caras foram batizados, mas ainda não tinham O Espírito Santo. Espírito Santo. Qualquer situação nos dias de hoje haveria um ciúmes, uma briga dentro da igreja. Filipe evangelizando e os apóstolos indo só ministrar para receber o Espírito Santo. Aí já ia dar logo uma contenda. Já ia logo alguém se levantar: está achando que nós não temos o Espírito Santo? Porque nós recebemos de Filipe. Mas não, eles ouviram. Agora, tinha alguém que tinha o Espírito Santo? Quem tinha? Filipe. Estava evangelizando, o chamado. Mas o povo receberam. E quem recebeu a palavra não pode ficar sem o Espírito Santo, porque senão o diabo rouba a palavra do coração dele. Eles tiveram cuidado, recebeu a palavra, recebeu. Então vamos lá, vai as pessoas mais maduras, vai aqueles que foram chamados para colocar fundamento, para colocar fundação nessa fé. Vamos ministrar sobre essas pessoas. O Espírito Santo vem por meio de pessoas que ministram sobre sua vida. Para você que não crê nisso, porque quem foi lá? A Bíblia diz que os apóstolos foram lá orar por eles, para que eles recebessem O Espírito Santo. o Espírito Santo. E às vezes você nega uma oração para receber o Espírito Santo. E é por isso que a sua vida não vai, não anda, não prospera. Você não cresce em unção do Espírito, você não cresce espiritualmente, porque você nega os parâmetros de Deus na sua vida. Então eles desceram e oraram, foram orar. Eu vou ficar aqui embaixo para sofrer, pode mudar aí. Receber esse Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles
mas somente havia sido batizado em nome. Senhor Jesus. Quantas pessoas estão na igreja que foram batizadas só no nome de Jesus? A gente já disse isso aqui. E que saudade eu tenho do IBM, porque a gente poderia ensinar essas coisas para quem queria aprender. Porque existe batismo nas águas, batismo no nome de Jesus e o batismo do Espírito Santo. Então eles não tinham recebido batismo, não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Eles só foram batizados no corpo de Cristo. Eles só foram batizados na igreja quando eles creram no nome de Jesus. Mas faltava o poder, porque o Espírito Santo, diga comigo, é o poder. É o poder. Não adianta você ser só membro de uma igreja sem carregar o poder que a igreja exerce. O poder é o Espírito de Deus habitando em você. Isso mesmo. O que opera milagres, amado, não é a sua fé só crendo, é o poder que você carrega. Quem cura é o Espírito de Deus, quem liberta é o Espírito Santo, quem sara é o Espírito Santo, e quem transforma é o Espírito Santo. Por isso que você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo e põe as mãos sobre outra pessoa que está enferma, imediatamente ela é curada. Por quê? Porque há uma transição de poder ali. Uau. Aleluia. Aleluia. Agora pega uma outra pessoa que não tem o Espírito Santo, bota para orar por alguém doente, fica os dois doentes. Porque Deus deu à igreja. Jesus disse: é necessário eu ir para que Ele venha. Eu não vos deixarei órfãos, mas quando Ele vier, Ele vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que foi dito. O que Jesus disse? Vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e outras maiores ainda farão, porque eu vou para junto do Pai. Aleluia. Então toda vez que nós lembrarmos, toda vez que nós estivermos diante de uma doença, de uma dificuldade, de um demônio, nós vamos lembrar: o poder está em nós, porque Jesus, Ele enviou o poder. Aleluia. E o que o diabo precisa? Fugir, correr, porque não sou eu, é aquele que está através de mim. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Já vou terminar, pode ficar só aqui. Verso 15: os pais descendo para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas era batizado no nome de Jesus. Verso 17: então lhes impunha as Mãos. e recebia. O Espírito. E recebia. Vocês estão aí comigo? Amém. Vamos lá. Então lhes impunham as mãos e recebia esses o. Espírito Espírito Santo. Santo. Como que eles recebiam o Espírito Santo? Através da imposição de Pela mãos. imposição De mãos. das mãos dos apóstolos. Aleluia. Oh meu Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que não gostam nem de receber uma imposição de mão para nada. Deus instituiu pessoas em cargos específicos da igreja para operar esses sinais. Sabe, queridos, a gente precisa entender o que as pessoas carregam. Claro, você não vai sair recebendo imposição de mão de todo mundo, porque nós vimos ali que o evangelista operou sinais, milagres, coisa que chamou a atenção, mas o que não era da alçada dele, ele não fez. Tem pessoas que têm cargos específicos. Quem foi que fez? Os apóstolos. Então às vezes a gente quer fazer aquilo que não está dentro do nosso chamado, e por isso que a gente paga alto preço e sofre grande opressão maligna, porque nós queremos atuar em coisas que nós achamos que é apenas um fetiche nosso, um status que vai nos mostrar. Não, se a gente fazer aquilo que Deus já nos deu, já vai nos mostrar, já vai ser uma excelência na nossa vida. Mas aí quando os apóstolos descem, põem as mãos e eles começam a ser batizados, receber o Espírito Santo. Continue, pastor Pedro. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Presta atenção de uma pessoa que apenas está na igreja, mas sem o Espírito. Esse cara era o mesmo cara que estava fazendo o quê? Magia. As magias. Quando ele viu Filipe falar de Jesus, quando ele viu Filipe operar os sinais, a Bíblia declara lá atrás que ele ficou fascinado, mas não convertido, Bruno. Porque quando os apóstolos chegam e impõem as mãos e as pessoas recebem o Espírito Santo, ele ficou tão louco que ele ofereceu dinheiro para receber. Então não estava
convertido, porque o dom é gratuito. Exatamente. Tem muita gente na igreja que não está convertido, porque está faltando o Espírito. Aí eu digo, só está convencido. Ele vende, ele se vende facilmente. São essas pessoas que compram, não pagam, deve e não está nem azul para nada, mente e ninguém compra. Porque quem convence do pecado, da mentira, é o Espírito Santo. As pessoas que não têm o Espírito Santo, qualquer coisa que elas fizerem, vai estar tudo normal no cotidiano delas. Ninguém acusa, filho. Então você vê pessoas dentro da igreja que trai a mulher e ninguém acusa, porque não há o Espírito que acusa essa prática maligna dele. A gente vê pessoas que, vários testemunhos de quem prega, traiu um amante, com drogas, com bebida. E como é que pode uma pessoa nas drogas, na bebida, com amante, fazendo todas essas coisas, subir no altar e ministrar a palavra de Deus, sem nenhuma acusação? Ele que não é convertido, não tem o Espírito Santo, nunca nasceu, então é só uma informação. Ele foi formado por um homem e continua sendo humano da mesma forma. Você está aqui, não? Amém. Só que há uma punição para essas coisas. Então vamos lá. Ofereci dinheiro, propondo conceder-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Veja só, o poder era tão notório, ele sabia que era o poder. Ele disse: eu te dou dinheiro para que você me conceda também esse poder. Ah, se a gente soubesse o poder do Espírito Santo. É Deus. É o extraordinário Deus habitando em nós. Amém. Esse é o poder, é o extraordinário Deus. Pedro, porém, lhes respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. E aqui dá uma coisa: ninguém consegue dom de Deus por mérito próprio. A Bíblia diz que é gratuito, ele deu. Diga, ele deu. Ele deu. Ele mesmo deu. Agora, o que vai acontecer? Quando você estiver em consagração, quando você estiver em comunhão com Deus, você vai receber gratuitamente dons extraordinários. Por que o diabo impede a gente de orar? Por que o diabo impede a gente de jejuar? De ter uma comunhão com Deus, de ter um particular com Deus? Porque o diabo sabe que a hora que nós estivermos no trono da graça, na sala do trono da graça, em comunhão com Deus, coisas extraordinárias a gente vai carregar. Aleluia. Nós vamos sair com dons extraordinários lá dentro. Nós vamos sair com poder extraordinário lá dentro. Só que o diabo faz o quê? Ele coloca um desânimo, um cansaço, um sono para você não fazer nada disso, para não receber nada. Porque ele sabe que se você receber, ele perde. Mas se você não receber, ele domina você. Você está aqui? Não? Amém. Então, para que de hoje em diante nós podemos orar mais intensamente. Jejuar, vamos abrir um jejum, gente. Que tal? Nós estamos comendo muito. Eu sei que nós temos que desfrutar de abundância, mas já está demais já. Nós estamos ficando muito barrigudo. Então chegou a hora de abrir um jejum para a gente poder matar essa carne um pouquinho. Orar, amar mais Jesus. Orar mais, ter um estilo de vida de oração, de madrugada. Vamos orar de madrugada. Por que de madrugada, pastor? É para sacrificar a carne. É para chamar a atenção de Deus? Não, é para chamar a nossa atenção. É para mostrar para a nossa carne que nós dominamos, não é ela que domina. Vamos levantar, vamos orar 3 horas da manhã. É difícil? Mas nós vamos orar. Não bota um negócio para despertar, vamos acordar os vizinhos todo dia, a gente levanta, lava o rosto, joga uma mão de água gelada no rosto e vamos orar. O difícil é só levantar da cama. Mas levantando da cama, as coisas vão embora. Então levanta, vamos levantar. Eu fico pensando, às vezes é tão difícil para mim levantar da cama, mas quando minha filha chora lá no outro quarto, eu pulo de pé lá no meio do quarto lá. Vou lá. Então se eu fizesse isso para orar, não tinha dificuldade também não. E olha para lá, a Raquel passa a noite todinha transferindo de cama para cama. Essa noite mesmo foi uma noite. Você bota ela lá, daqui a pouco você só escuta os passos. Tudo chegou para ela. Minha filha estava dormindo lá, em nome de Jesus. Aí dorme no meio da cama, daquele da manhã. Aí eu não aguento, aí eu espero ela dormir. Ela dorme, eu levanto, pego os braços, levo, coloco lá na cama dela de volta lá. Mas quando eu chego cá, com 15 minutos ela chega de novo.
E a gente passa a noite assim. Essa noite foi uma noite que nós passamos assim. Leva, volta, leva, volta. E outra, tem dentro do escuro não, viu? Lá em casa ninguém dorme com a luz apagada, acesa não, tudo apagado. Aí a bicha levanta lá no quarto, lá com a luz apagada e vem. Às vezes ela chega perto da mãe e diz assim, perto da mãe. Que foi? Escuro. Mas tá lá. E a gente acorda, toda hora que ela acorda, nós acordamos. Então sabe o que é? É uma falta de prática de oração. E se tivermos uma prática de oração, não vai ser cansativo. Amém. E aí outra coisa, você imagina, eu ia ler aqui, mas eu vou parar por aí. Você imagina depois quando nós unirmos para orar, nós todo mundo cheio do Espírito Santo, todo mundo cheio do poder, quando a gente dá as mãos aqui nesse lugar, todo mundo no mesmo propósito, todo mundo na mesma comunhão, todo mundo inundado da presença de Deus. Quando nós orarmos uns pelos outros aqui, as coisas que não vão se abrir na nossa vida. Glória a Deus. Amém, Jesus. A prosperidade que não virá, as portas abertas que não vai acontecer, as correntes sendo quebradas, a adoração vai mudar, a nossa adoração vai mudar. Nós não vamos mais ter essa adoração velha xoxa, um cantando e 10 calados, um gritando, os outros tudo olhando, como se o cara que está gritando é um cara que está no hospício e a gente está aqui só vendo a hora. Nós não estamos aqui para isso, irmão. Nós estamos aqui para somar, para juntos, crescermos juntos, agradar a Deus. O nosso objetivo aqui não é agradar pessoas, é agradar o único Deus. Que você vê com os seus olhos, mas está presente. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. A minha apresentar a visita foi embora? Foi trabalhar? Deus abençoe a vida de Fábio. Em nome de Jesus. Vamos orar para essas pessoas que entram aqui